Será que as letras SSSS da sua passagem de avião são motivo para se preocupar? O que é mais perigoso do que a turbulência? Devemos mesmo ser os primeiros a embarcar? Você está prestes a descobrir tudo isso. Você já deve ter reparado que a maioria dos aviões possui assentos azuis. Não há mistério algum nisso. As companhias aéreas optam por essa cor porque ela possui efeito calmante. O azul supostamente deixa os passageiros mais à vontade e ajuda os mais medrosos a relaxarem um pouco. Mas existe outro motivo mais prático. Manchas, sujeiras e arranhões ficam menos visíveis em tecidos azul escuros. Nunca descarte sua passagem em locais públicos. Ela contém muitas informações importantes, como o seu nome e número de passageiro frequente. Isso pode permitir que alguém olhe suas reservas futuras, mude seu assento ou até cancele seus voos. Então, a melhor forma de se livrar de uma já usada é levá-la para casa e triturá-la. Por falar nisso, se algum dia você vir as letras SSSS ou S na sua passagem, prepare-se para passar por verificações extras de segurança. Em vez das letras, pode haver também um sinal quadriculado. De qualquer forma, se houver alguns desses símbolos, sua bagagem também pode precisar passar por uma inspeção mais minuciosa. Por que podem escolher você para uma triagem secundária? Alguns dos critérios são comprar uma passagem só de ida ou pagar em dinheiro. Em alguns casos, a seleção é totalmente aleatória. Veja bem, o portão está aberto e o embarque já começou. Espera, para onde você está correndo? Não precisa ter pressa. Viajantes experientes seguem a regra sempre embarque por último. Primeiro, você não tem que perder tempo esperando em uma fila. Segundo, há menos gente na ponte de embarque e no corredor. E você passa menos tempo dentro do avião. Seu lugar já está marcado, ninguém vai tomá-lo de você. Mas existe uma exceção. Se estiver carregando uma bagagem de mão gordinha, faz sentido não deixar para embarcar por último. Caso contrário, é bem provável que o compartimento acima do seu assento já esteja cheio quando você chegar. Aí terá que guardar suas coisas em outra parte do avião. E na hora de desembarcar, terá que esperar outros passageiros saírem para só depois pegá-las. Antes de decolar e aterrissar, os comissários de bordo geralmente travam a porta do banheiro. Isso impede que ela abra em momentos inadequados. E com a mesma tranquilidade, eles podem abri-la enquanto alguém ainda está lá dentro. Veja bem, basta levantar a placa onde está escrito banheiro e mudar a alavanca para a posição destravada. Os pilotos não estão nem aí para a turbulência. É que eles já sabem que existe algo mais perigoso que ela, a corrente de ar ascendente. Na maioria dos casos, a turbulência só faz a aeronave descer alguns metros, embora para quem esteja dentro seja parecido com cair de um prédio enorme. Se a turbulência for forte o suficiente a ponto de os pilotos pedirem aos comissários para se sentarem, o avião pode baixar entre 10 e 20 metros. Casos mais extremos que isso são super raros. Mas a corrente de ar ascendente é uma grande massa de ar, parte de alguma tempestade ou outro fenômeno climático, que se move para cima. Os pilotos não veem esse tipo de corrente em seus radares à noite. E quando uma aeronave atinge uma delas, é como se você estivesse dirigindo sobre uma enorme lombada a mais de 800 km por hora. A corrente de ar ascendente também é muito traiçoeira, pois pode empurrar o avião para cima para altitudes perigosas. Os aviões modernos possuem um sistema especial que detecta outras aeronaves, montanhas e diferentes objetos sólidos que estejam em seu caminho. A 16 km de outro avião, uma voz na cabine começa a entoar: "Tráfego, tráfego!" A 8 km de proximidade, a mesma voz começa a dar direções para os pilotos. Os jatos conseguem operar apenas com um motor, mesmo durante decolagens e pousos. A falha dos dois motores é algo que quase não se ouve falar, mas se fosse o caso, não haveria uma queda como a de uma pedra. Os pilotos teriam até 20 minutos para encontrar um local seguro para aterrissar. A forma como a cabine é pressurizada afeta muito mais suas pupilas gustativas. Você perde até 30% do paladar para coisas doces e salgadas. Ou seja, não é a comida da companhia aérea que é sem gosto. Você é que não sente o sabor dela. Também é por isso que os serviços de buffet das empresas acrescentam mais sal a temperos aos pratos que preparam. Mas sabe o que pode ajudar? Fones de ouvido que cancelam o ruído. Sabe-se lá por quê, isso certamente tem alguma explicação científica. Não ouvir barulho algum ajuda suas pupilas gustativas. Cada um dos dings que você ouve durante o voo tem seu próprio significado.
Na maioria das companhias aéreas, o som boing, logo após a decolagem, indica que o trem de pouso está sendo retraído. 3 dins seguidos indicam mais urgência do que apenas um, e um toque alto e baixo informa à tripulação que os colegas precisam de apoio em outra parte da cabine. 3 badaladas significam que há uma séria turbulência à frente. Os comissários devem largar carrinhos de refeições, sentar e apertar os cintos. Se você tem medo de voar, escolha um assento no meio da cabine. A turbulência geralmente afeta mais as partes da frente e de trás. No meio, mais ou menos na altura das asas, não há tantas sacudidas. Pilotos e copilotos ingerem refeições diferentes. O motivo para essa precaução é muito simples. Já pensou se os dois comem a mesma coisa e sofrem alguma intoxicação alimentar? Nesse caso, não sobrará ninguém para controlar o avião. Mas se eles quiserem a mesma comida e não concordarem em comer nada diferente, existe um recurso a mais de segurança: não fazer a refeição ao mesmo tempo. Se um piloto comer e se sentir bem algumas horas depois, o outro pode ingerir a mesma comida também. Na sua opinião, qual é o lugar mais sujo dentro do avião? Não é o vaso sanitário, nem qualquer outra coisa do banheiro. Os comissários de bordo alertam que é preciso tomar cuidado redobrado com encostos de cabeça, bolsos do assento, mesinhas retráteis e cintos. Experimentos mostraram que 1/3 de todos os cintos de segurança possui leveduras de mofo. A maioria das mesas retráteis é coberta por bactérias. Os bolsos dos assentos são extremamente sujos também, mas os encostos são ainda mais. A equipe não costuma ter tempo suficiente para trocar ou desinfetá-los entre um voo e outro. Se o comandante anunciar que estão finalizando alguma papelada, significa que estão ocupados revisando o itinerário de voo ou esperando a equipe do aeroporto preparar o diário de bordo. Trata-se de um livro que contém o registro oficial de uma viagem. Alguns aviões, principalmente os que percorrem grandes distâncias, possuem quartos secretos para os membros da tripulação descansarem um pouco. Esses locais, chamados de compartimentos de descanso da tripulação, ficam na parte de trás da aeronave ou atrás do cockpit e podem ter até 10 camas confortáveis. As janelas são feitas de um acrílico super forte que reage bem a altas velocidades, e os painéis delas possuem um formato especial para que a alta pressão de dentro da cabine empurre-os contra o corpo da aeronave. Resumindo, as janelas são difíceis de quebrar. Houve uma época em que elas eram quadradas, mas a pressão se acumulava nos cantos, fazendo com que esses pontos ficassem fracos. Isso significa que cada janela quadrada tinha 4 pontos fracos. Isso as tornava suscetíveis à quebra sob o enorme estresse das grandes altitudes. Ainda bem que as de formato redondo resolveram esse problema de uma vez por todas. Essa forma distribui a pressão e reduz a probabilidade de surgirem rachaduras ou qualquer outro dano. Os aviões são atingidos por raios frequentemente, pelo menos uma vez ao ano ou a cada 1000 horas de voo. Hoje em dia, isso é totalmente seguro. A descarga elétrica simplesmente passa pelo casco de alumínio sem causar nenhum dano às aeronaves. Mas sabia que, além de serem atingidas por raios, elas também os provocam? Quando uma delas está passando dentro de uma nuvem, a fricção entre a fuselagem e o ar cria eletricidade estática, e às vezes isso pode causar relâmpagos. Ok, coloque esses óculos de proteção, aperte o cinto e não se esqueça de segurar firme. Vamos ver que velocidade podemos alcançar. Pernas longas em uma estrutura alta, mas musculosa, não é exatamente a norma quando comparada ao padrão menor de corredores de curta distância. Mas o homem vivo mais rápido faz com que pareça fácil se mover de maneira tão veloz. Até agora, o máximo que alguém atingiu correndo foi pouco mais de 43 km por hora, marca alcançada brevemente pelo velocista jamaicano Usain Bolt na metade do seu recorde mundial de 100 metros rasos. E os humanos podem ir ainda mais rápido. A velocidade máxima que poderíamos alcançar pode se reduzir à rapidez com que os músculos do nosso corpo são capazes de se mover. Eles podem chegar a até 64 km por hora. Mas o motivo pelo qual não conseguimos fazer isso é que ficamos no ar por muito tempo. Nossos membros suportam apenas uma certa quantidade de força quando atingem o solo. É por isso que nos patins é possível ultrapassar um corredor. Deslizar permite mais tração. O que nos faria correr muito mais é simples. Pernas mais longas, quadris realmente largos ou pernas extras, como os insetos. Eu tentaria correr de 4, seria divertido pelo menos. Em 2016, os recordes de velocidade não foram quebrados apenas na pista de corrida, mas também nas de esqui na França.
O recorde mundial de downhill pertence a um instrutor de esqui e guia de montanha italiano. Em 2016, auxiliado apenas pela gravidade, o cara estabeleceu um recorde de velocidade terrestre humana de cerca de 255 km por hora, esquiando na zona próxima ao final de um trajeto em pouco mais de 2 segundos. Bom, eu mal consigo ficar de pé em esquis, quanto mais me mover com metade dessa velocidade. O mais rápido que um besouro tigre pode correr é até 8 km por hora. Não parece muita coisa, mas considere o seguinte: ele cobre 120 vezes o comprimento do próprio corpo em um único segundo. O Bolt cobre cerca de 6 vezes o comprimento do corpo dele por segundo. Para se igualar a este besouro, ele teria que correr a 772 km por hora. Isso é 2 vezes mais veloz que o falcão peregrino. Já o besouro tigre tem uma visão extremamente apurada para insetos, mas enquanto está correndo, o mundo se transforma em uma mancha inexpressiva. Isso significa que o animal precisa parar de vez em quando para ver onde está indo. Então, ele é muito rápido. Mas há um ácaro especial cuja velocidade é equivalente a um humano correndo a cerca de 2.000 km por hora. Siga aquele besouro tigre! No máximo de sua aceleração, este ácaro do tamanho de uma semente de gergelim pode se mover 322 vezes o comprimento de seu corpo por segundo. A maioria dos gatos corre 0 vezes o comprimento do corpo na maior parte do dia. Não vamos nos mover tão rápido tão cedo, mas temos alguns truques na manga graças a nossos grandes cérebros. Podemos usar tecnologia. O mais veloz que viajamos em terra por mais de 1,5 km foi a 1.227 km por hora. Isso foi feito em 1997 em Nevada, em um Trust SSC. E isso é uma grande melhoria em relação ao primeiro detentor do recorde. Em 1898, um francês atingiu a incrível velocidade de 62 km por hora em seu carro elétrico. Pelo ar, chegamos a Mach 3,3, o que dá cerca de 3.400 km por hora. Tudo graças ao avião a jato mais rápido do mundo, o Lockheed SR-71 Blackbird. Surpreendentemente, essa aeronave não tem velocidade máxima. A única coisa que a limita é a temperatura. Se ela voasse tão rápido quanto sua capacidade, literalmente derreteria no ar. Na água, o recorde é de pouco mais de 275 nós, ou algo em torno de 510 km por hora. Um hidroavião a jato chamado Spirit of Australia fez isso em 1978. Nada mal se você quiser chegar rapidamente ao seu local de pesca favorito. Em 1896, não havia tantas leis de trânsito. Mesmo assim, Walter Arnold decidiu quebrar uma delas e se tornou o primeiro homem na história a receber uma multa por excesso de velocidade. O limite na época era de 3 km por hora. Você pode caminhar mais rápido, e a maioria das pessoas o faz. Mas para Arnold, isso era muito lento. Ele decidiu rodar pela cidade a 13 km por hora. Acabou sendo preso e recebeu uma multa de 1 shilling. Bastante alta para a época. Um homem chamado Félix foi levado a mais de 39 quilômetros de altitude, na borda do espaço, em um balão que, ao ser totalmente inflado, tinha aproximadamente o tamanho da Estátua da Liberdade. Não tendo escolha a não ser pular, ele finalmente atingiu a velocidade de queda livre mais rápida de todos os tempos, 1.357 km por hora, em um traje especialmente projetado, é claro. Aterrissando em solo firme em pouco mais de 9 minutos, o cara se tornou a primeira pessoa a quebrar a barreira do som em queda livre. O mais rápido que um ser humano já se deslocou foi a cerca de 40.000 km por hora. A tripulação da Apollo 10 alcançou isso em 26 de maio de 1969. Essa também foi a marca mais alta já alcançada por um veículo tripulado. Você já está sentindo desejo por velocidade? Boas notícias! A Terra gira aproximadamente uma vez a cada 24 horas. Matemática, matemática, matemática. Isso significa que o nosso planeta e você estão girando a cerca de 1.600 km por hora. Isso sem incluir a rapidez com que todos nos movemos pelo espaço nessa rocha gigante. Estamos avançando a 30 km por segundo. Isso dá cerca de 108.000 km por hora através do vácuo escuro do espaço. Nosso Sol e a Via Láctea parecem estar se movendo a uma média de 720.000 km por hora no espaço. Embora pareça extremamente veloz, ainda levaria cerca de 230 milhões de anos para percorrer todo o caminho ao redor da Via Láctea. Então, você provavelmente está se movendo muito mais rápido do que pensava, mas há um bom motivo para não ser uma poça humana agora. A velocidade, obviamente, não é o problema. A verdadeira questão é a aceleração.
Mudanças na velocidade são expressas em força G, o que significa apenas a aceleração de um objeto em relação à gravidade da Terra. Se você está sentado no sofá, está experimentando 1G. A maioria de nós pode suportar até 4 a 6G, como em uma montanha russa. Alguns pilotos aguentam até por volta de 9G por 1 ou 2 segundos. Mas forças G sustentadas são um grande problema. Alguns pilotos usam trajes especiais para suportá-las e são treinados para flexionar os músculos do torso para evitar que o sangue jorre de suas cabeças para as pernas. Eles ainda podem operar suas aeronaves adequadamente em cerca de 9G. O recorde de G temporário é de impressionantes 82,6G. Andando de ré em um trenó movido a foguete, em 1958, Eli Bidding Jr. pisou no freio e parou em 1/10 de segundo como parte dos testes para viagens espaciais. Ele desmaiou e teve apenas hematomas nas costas, mas foi uma demonstração notável da resiliência do corpo a curtos acessos de desaceleração. Mais de 100 anos atrás, Albert Einstein teve uma ideia chamada relatividade. Houve um experimento que testou isso com 2 relógios ajustados na mesma hora. Um ficou na Terra, enquanto o outro voou em um avião comercial. Depois que a aeronave voltou de sua viagem ao redor do mundo, os 2 relógios foram comparados. O do avião em alta velocidade estava ligeiramente atrás do outro. Então, sim, a viagem no tempo é uma coisa real se você estiver indo mais rápido do que outro objeto. Outro lugar onde o tempo fica mais lento é quando se está na fila do caixa do supermercado. Mas, ei, é tudo relativo. O local mais seguro para testar viagens em alta velocidade é o espaço. Afinal, é um vácuo. Mas imagine acelerar ali. Qualquer coisa do tamanho de um grão de areia se tornaria um projétil extremamente veloz. O perigo real, porém, seriam pequenos átomos de hidrogênio simplesmente flutuando. O hidrogênio se fragmentaria em partículas que entrariam na nave e não seria bonito. Ela também esquentaria muito rápido. Parece perigoso. Pode ir na frente. Você está em um lindo planeta com uma paisagem bem diferente. Ao seu redor há pessoas comuns caminhando nesse mundo exótico. Mas está tudo normal. Você mora aqui agora. A humanidade decidiu que era hora de deixar a Terra. E agora todos nós vivemos bem longe, em outra galáxia. Mas o que aconteceu com o nosso planeta de origem? Bem, nosso sistema solar tinha uma data de validade. Se passaram 7,5 bilhões de anos desde 2020, e o Sol começou a se expandir, engolindo os planetas um a um. Mercúrio, Vênus, Terra. Mas as condições de vida na Terra ficaram insuportáveis muito antes disso. Vamos voltar a essa época. Em 4,5 bilhões de anos, nossa galáxia vai passar por um acontecimento incrível. A galáxia Andrômeda nos atingirá com uma velocidade tremenda. Como resultado dessa colisão, algumas estrelas serão jogadas para longe, enquanto outras formarão novos sistemas solares. E o mais provável é que todos os seres vivos deixem de existir a partir da fusão das 2 galáxias. É por isso que as pessoas resolveram arrumar suas coisas, entraram em espaçonaves de nova geração e partiram para partes longínquas do espaço em busca de um novo lar. Pode haver uma infinidade de planetas no universo nos quais os humanos podem, supostamente, viver. Um dos principais requisitos é que o planeta precisa orbitar uma estrela em sua zona habitável. Ou seja, a temperatura precisa permitir que a água fique em estado líquido. Encontramos sistemas estelares parecidos com o nosso todos os anos, e recentemente descobrimos um bem pertinho de nós. Se trata da Próxima Centauri. Há pelo menos 2 planetas ao redor dessa anã vermelha, nos quais poderíamos habitar. Mas o problema é que esse sistema está a 4,2 anos-luz de distância. Então tivemos que dar uma olhadinha na nossa garagem e escolher um veículo que pudesse nos levar tão longe. O Saturn V é um foguete que foi usado para levar os humanos à Lua. Ele alcançava uma velocidade 30 vezes maior que a do som. Hoje temos tecnologias mais avançadas, como o foguete Falcon Heavy, da SpaceX. Porém, a velocidade ainda é praticamente a mesma. Esse foguete levaria cerca de 113 mil anos para nos levar à estrela mais próxima. Então, vasculhamos nossa garagem com mais cuidado e vimos o objeto espacial mais rápido já criado pelos humanos, a sonda Parker Solar. Sua velocidade é de 750 mil km por hora. Ela usa a gravidade do Sol para acelerar. Então, vamos supor que seja possível construir um foguete que consiga alcançar essa velocidade. Agora analisamos um mapa estelar.
Fazemos alguns cálculos, desenhamos diagramas e... 6.600 anos. Agora vamos olhar para os fótons. Eles são as menores partículas que viajam à velocidade da luz. E aí você pensa, será que dá para construir uma nave capaz de viajar tão rápido quanto um fóton? Até recentemente, viajar nessa velocidade era impossível. As leis fundamentais da física dizem que nenhum objeto com massa consegue acelerar tanto assim. Energia é necessária para acelerar a massa e para alcançar a velocidade da luz, que é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Precisamos de uma quantidade infinita de energia. Mesmo assim, isso é lento demais. Levante a cabeça e olhe para o Sol. Ele está tão perto de nós, mas a luz dele alcança nosso planeta em 8 minutos. É o tempo que você leva para passar pelo drive-thru e pegar seu hambúrguer. E uma jornada até a estrela mais próxima levaria 4,2 anos. Dá para se graduar na faculdade durante esse período. Mas podemos encontrar um jeito de driblar as leis da física e viajar mais rápido que a luz. Dobra espacial. Essa é uma tecnologia que manipula o espaço e o tempo para quebrar as leis do movimento. Na ficção científica, é um campo que envolve uma espaçonave como se fosse uma bolha ou uma concha e permite que ela exceda a velocidade da luz. Já temos uma tecnologia semelhante, a propulsão de Alcubierre. Como é impossível se movimentar na velocidade da luz no espaço-tempo normal, a nave precisa se mover comprimindo o espaço à sua frente e expandindo ele atrás de si. Aí não só a nave se movimentará, mas também o espaço-tempo dentro dessa bolha. Na verdade, isso permitirá que a espaçonave se movimente em qualquer velocidade até 10 vezes mais rápido que a velocidade da luz. Mas para dobrar o espaço-tempo, a nave precisa ser monstruosamente gigante. Precisamos de uma quantidade de energia comparada à quantidade de massa e energia do planeta Júpiter inteiro. Mas, em simpósios recentes, os cientistas começaram a dizer que existe esperança. Em 2069, a NASA planeja lançar uma missão interestelar para explorar planetas habitáveis fora do nosso sistema solar. Ainda não sabemos detalhes sobre essa missão. Ela nem tem nome, mas será uma homenagem ao 100º aniversário da missão Apollo, que foi a primeira missão tripulada a pousar na superfície lunar. Nesse lugar, próximo de Pasadena, na Califórnia, um pequeno grupo de cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA está fazendo de tudo para que a missão aconteça. E seus últimos cálculos fizeram com que todos gritassem Eureka! Parece que o anel ao redor da nave, que seria responsável por criar o famoso campo de dobra, não deveria ser perfeitamente redondo como eles pensavam. Ele precisa ter o formato parecido com o de um donut. Isso vai simplificar muito o design e a construção da nave. E a melhor parte é que para testar essa tecnologia, uma espaçonave do tamanho da sonda Voyager 1 é suficiente. Agora os pesquisadores estão tentando alcançar pelo menos 10% da velocidade da luz e lançar a sonda para o sistema estelar Alpha Centauri. Nesse caso, para cobrir a distância de 4,4 anos-luz, a sonda precisará de 44 anos. Para se ter uma ideia, a missão Voyager 1 foi lançada em 5 de setembro de 1977. Em 43 anos, ela viajou cerca de 22,5 bilhões de quilômetros e é o objeto mais remoto feito pelo homem. É também o mais solitário no universo. A Voyager 1 já deixou as fronteiras do nosso sistema solar há muito tempo e está em constante movimento dentro do espaço sideral. Mas fique sossegado, pois os cientistas têm mais algumas ideias em seus laboratórios secretos. Dizem que agora eles sabem como alcançar a velocidade da luz. A Associação Espacial está considerando a possibilidade de lançar pequenos drones movidos a laser. A força nuclear, bem como as colisões da matéria e antimatéria, podem fornecer energia suficiente para acelerar o objeto à velocidade da luz também. Mas seus colegas de um laboratório próximo estão trabalhando duro para implementar outra tecnologia, a propulsão a íon. Ela usa partículas de gás aceleradas pelo campo elétrico. Resumindo, seu foguete comum é uma fera na estrada. Ele afunda o pé no acelerador e queima um monte de combustível para atingir a velocidade que precisa. Mas a propulsão a íon é como uma velha senhora dirigindo cuidadosamente. Ela pisa no acelerador devagar para ganhar velocidade. Na escola espacial, a velha senhora terá mais eficiência e conseguirá dirigir mais além do que o cara pé quente. É nisso que os cientistas estão de olho. Mesmo assim, um número incerto de anos passará até que surja uma forma de implementar a dobra espacial ou a propulsão a íon. Queremos fazer com que a humanidade seja interestelar, mas primeiro precisamos mantê-la viva.
Agora estamos desenvolvendo tecnologias para enviar a primeira missão tripulada para Marte. A colonização de Marte será o primeiro passo para virarmos interestelares. Será uma espécie de ensaio antes de colonizar planetas distantes. Precisamos entender que, embora as condições de vida dos exoplanetas possam ser parecidas com as da Terra, ainda teremos que terraformá-las. Temos que testar nossa tecnologia em Marte para fazer com que a temperatura de lá seja igual à nossa. Também precisamos aumentar a pressão atmosférica para que a água possa existir em estado líquido e criar uma camada de ozônio que nos protegerá da radiação solar. Depois disso, conseguiremos respirar livremente na superfície do planeta vermelho, sem precisar usar roupas espaciais. É preciso dominar essas tecnologias antes de criar uma dobra espacial de verdade. Alguns séculos atrás, as pessoas navegavam pelos oceanos e foram aperfeiçoando suas embarcações para explorar o nosso planeta completamente. Agora, seremos a geração que construirá novas embarcações para travar longas jornadas fora da Terra. A dobra espacial abrirá horizontes incríveis para nós. Olhe para nossa galáxia. Há inúmeras estrelas nela. Ao redor de cada uma delas pode haver planetas e em alguns deles pode haver vida. A dobra espacial nos fará entrar em contato com essas formas de vida e explorar nossa galáxia muito mais rapidamente. Esse futuro já está perto. Daqui a pouco, teremos a chance de nos juntar aos cientistas, vestir nossas roupas espaciais e viajar para a imensidão do espaço em busca de novas aventuras. Muitos aeroportos possuem carpetes em áreas de embarque. E essa comodidade geralmente vem acompanhada de outras coisinhas, como tetos mais baixos, assentos aconchegantes e uma iluminação agradavelmente natural. Isso tudo gera um custo alto, sem contar que os carpetes não são tão fáceis de limpar como os pisos. Mas vale a pena, porque oferece uma sensação de aconchego para os passageiros que estão à espera do voo, deixando-os mais tranquilos. Mas não pense que essas regalias resultam da generosidade dos aeroportos. Segundo pesquisas, passageiros calmos têm entre 7% e 10% a mais de chance de dar uma olhada nas vitrines e, de fato, comprar alguma coisa na área de espera ou nas lojas de conveniência. Então, investir no conforto pode aumentar o lucro do aeroporto. Se você sempre quis saber o que acontece com a sua bagagem depois que embarca em um avião, a resposta mais simples é que os funcionários do aeroporto não sabem, já que as malas saem da responsabilidade deles. E eles não estão nem aí para isso também, sinto muito. As bagagens são separadas automaticamente. Máquinas escaneiam o código de barras e despacham as malas de acordo com o destino. As 3 principais tarefas de quem trabalha no setor de despacho do aeroporto são levar as bagagens da área de check-in para o terminal de embarque, de um terminal para outro nos casos de conexão e do avião para a área onde elas serão recolhidas pelos respectivos donos. E pronto! Então, se a sua não for movida rapidamente, pode não chegar a tempo para o seu voo de conexão. Ou pode acontecer o contrário, ela chegar ao destino muito antes, por você ter demorado no controle de passaporte. Outro problema é capaz de surgir se você se esquecer de tirar adesivos antigos que mostram um destino diferente. Nesse caso, o scanner talvez envie seus pertences para o local errado. A maioria dos aeroportos é equipada com cozinhas gigantes, onde a comida para os passageiros é preparada para várias companhias aéreas de uma só vez. E como aquela comida deliciosa do avião precisa ser feita entre 6 e 10 horas antes, essas cozinhas funcionam 24 horas por dia. Pode parecer estranho, mas sabia que o cardápio do seu voo é criado com até 1 ano de antecedência? Essa é uma prática comum para a maioria das companhias aéreas, pois cada ingrediente importa e faz diferença no custo total. Só para se ter uma ideia, uma empresa aérea conseguiu economizar $40 mil após retirar apenas uma azeitona da salada que serviam nos voos. Os funcionários do aeroporto às vezes pedem que os passageiros esfreguem as mãos em um pedaço de pano antes de colocá-lo dentro de uma máquina especial. Pode parecer assustador, mas isso é inofensivo. Você está simplesmente sendo verificado por uma máquina chamada atomizador. Antes de o expediente começar, amostras de substâncias químicas perigosas são colocadas dentro da máquina. Ela, então, memoriza esses cheiros e, caso as mãos de alguém tenham um cheiro parecido com o de alguma das amostras, alerta os funcionários sobre o perigo. Outra coisa, você chega para a verificação de segurança e, de repente, descobre que está carregando alguma coisa proibida dentro da sua bagagem de mão. Mas não se preocupe,
Tudo que é recolhido durante a inspeção pré-voo fica guardado no aeroporto por até 3 meses. Além disso, você tem a oportunidade de despachá-los para qualquer endereço dentro do país. Coisas que foram confiscadas pela equipe de segurança e que não foram recolhidas podem também ser vendidas em leilões e entregues em qualquer parte do planeta. Se tiver que esperar por muito tempo entre um voo e outro, ir para um hotel mais próximo para descansar pode não ser uma opção muito barata. Existe um truque melhor. Verifique se o aeroporto ou companhia aérea vende acesso 24 horas à sala VIP. Na maioria dos casos, você pode comer e beber sem pagar um tostão a mais, além de usar as cabines de banho e quartos por um precinho camarada. Em aeroportos com muitos terminais, procure por passagens subterrâneas que conectam um terminal ao outro e que a maioria das pessoas pode não conhecer. Por exemplo, no de Frankfurt, na Alemanha, há um túnel entre os terminais 1 e 2 que é mais usado por funcionários, já que os passageiros nem sabem da existência dele. Existe um nome para os primeiros 60 minutos após você sair do check-in: hora dourada. É o período em que, estatisticamente, os passageiros gastam mais dinheiro em lojas duty-free no aeroporto. E ter poltronas super confortáveis nessas áreas, bem de frente para as lojas, é um truque genial para induzir ao consumo. Cá entre nós, se sentar em uma poltrona macia enquanto olha para uma placa brilhante ou uma vitrine pode ser tentador. E é exatamente isso que os aeroportos querem que você sinta. Se o seu voo sofreu overbooking e você não vai mais viajar na hora esperada, não se apresse em aceitar o primeiro voucher que oferecerem como pedido de desculpas. Normalmente, as companhias aéreas continuam vendendo passagens para ter menos chances de sobrar algum assento vazio no avião. Mas se todos os passageiros comparecerem e você é deixado de fora contra sua vontade, pode exigir um reembolso em dinheiro. Dependendo do valor da passagem e do tempo de espera, pode ter direito a receber até $1.300 de ressarcimento. A maioria dos aeroportos possui especialistas específicos chamados perfiladores criminais. Eles usam uma técnica chamada SPOT, que consiste em observar cuidadosamente expressões faciais, gestos e comportamentos para detectar pessoas suspeitas. O trabalho deles é perceber pistas não verbais de ansiedade, como pessoas lambendo os lábios, se coçando ou olhando muito ao redor. Se um perfilador perceber que uma pessoa está agindo de forma estranha, ele pode convidá-la para uma inspeção, onde conversará para tentar saber mais sobre ela. Os perfiladores trabalham nos halls principais e no controle de passaporte. A pergunta mais comum é: qual é o motivo da sua viagem? Então, eles checam a reação e a resposta. Por mais reservado que um passageiro seja, se ele tiver algo a esconder, os oficiais descobrirão, graças a mínimos detalhes comportamentais. Antes mesmo da sua bagagem entrar no avião, ela passa por 5 níveis de segurança. E um deles, além do escaneamento do conteúdo, inclui uma verificação feita por um cachorro treinado que consegue farejar substâncias perigosas. Todos sabem que o focinho de um cachorro é muito mais eficiente que o de um humano. A precisão para a distinção de cheiros desse animal é de 10.000 a 100.000 vezes melhor do que as pessoas. É por isso que os aeroportos usam esses super farejadores para detectar substâncias ilícitas. O mais legal é que você não conseguiria distinguir um cão farejador de um civil. Ao contrário dos cachorros policiais, os que trabalham em aeroportos não são treinados para amedrontar ou intimidar. Os farejadores mais populares são o Golden Retriever, o Labrador e o German Short-Haired Pointers. Recarregar a bateria do seu celular em um local reservado para isso pode parecer conveniente, mas não é muito seguro. Se a estação de carregamento só permitir plugar o cabo do carregador dela, você pode ter algum malware instalado no telefone sem que sequer perceba. A única forma segura de carregar seu smartphone ou tablet é encontrar uma tomada elétrica e usá-la com seu próprio carregador. O mesmo se aplica ao Wi-Fi do aeroporto. Tirando a parte dos aeroportos exigirem autenticação com mais frequência que o normal, alguém pode acessar facilmente seus dados enquanto você usa um hotspot Wi-Fi desprotegido. É mais seguro utilizar seus próprios dados móveis, mas se precisar mesmo do Wi-Fi do aeroporto, é melhor limpar ou codificar as informações importantes que estão em seu aparelho. Pode ser irritante ter que tirar seu notebook da bagagem de mão toda vez que passa pela verificação de segurança. Mas os funcionários do aeroporto precisam dar uma boa olhada no aparelho para se certificarem de que não há nada escondido dentro dele.
Na tela de um scanner de raio-x, o notebook aparece como um objeto semi-transparente, com um disco rígido, drive de CD e outras coisas claramente visíveis. Mas os oficiais de segurança não conseguem ver o que está atrás desses componentes, como uma bateria densa e grande. As pessoas costumam escolher a fila de verificação de segurança mais próxima delas. Se ela estiver muito cheia, olhe ao redor e procure por outro local onde estejam checando identidades e passagens. Você pode encontrar outro ponto de verificação com muito menos gente. Alguns pontos ficam longe, no final dos terminais, e é por isso que os passageiros não os veem. Se inscrever em uma pré-verificação da TSA pode poupar muito tempo quando você for viajar para os Estados Unidos. Ser um membro desse programa tem lá suas vantagens. Primeiro, passar pela segurança e pelo controle de passaporte é muito mais rápido. Se tiver o cartão de pré-verificação, não terá que tirar os sapatos ou cinto. E esqueça dessa coisa de colocar suas coisas, como líquidos e notebooks, em recipientes especiais. Se não estiver voando para os Estados Unidos ou de lá para outro país, você pode procurar por serviços similares que agilizem o embarque. Se o seu voo for em classe econômica, mas você não gostar, e quem é que gosta? Faça um check-in online e verifique as opções de assento cerca de 4 dias antes do seu voo. É mais ou menos nesse período que as companhias aéreas costumam começar a fazer upgrades em assentos. E você pode ganhar um pagando uma mixaria ou às vezes até de graça. E também pode pedir um upgrade quando já estiver no aeroporto. A maioria das pessoas esquece dessa oportunidade ou simplesmente não se importa. Então, quem sabe você dá sorte. Ei, você pegou a pessoa errada. Sou apenas um gerente voltando das minhas férias anuais na Europa. O agente da segurança tira um pedaço enorme do delicioso queijo francês da sua bagagem de mão. Acontece que você só pode levar pequenas quantidades de queijo macio a bordo, já que é considerado líquido. Curiosidade, você pode levar um ralador de queijo a bordo sem problemas, mas não pode ralar mais do que 100 ml. Essa é a quantidade máxima de queijo. E espere, você não pode ralar. O queijo deve ser fechado a vácuo. Boas notícias? É possível levar queijo duro. Sim, eles confiscaram seu queijo, uma garrafa grande de água, tubos de creme e outros souvenirs chiques. Veja aquele canivete suíço que você comprou em Genebra. Agora corre o risco de acabar em um leilão. Se você tiver sorte o suficiente, o aeroporto pode fornecer um serviço de frete para levar seus preciosos souvenirs e até mesmo queijos, se não estragarem, para sua casa mediante o pagamento de uma taxa. Ainda assim, nem todos os aeroportos fazem isso. Portanto, alguns dos itens proibidos irão parar em um leilão para arrecadar dinheiro. Os itens confiscados geralmente são vendidos em lotes, então será muito difícil encontrar aquele que você teve que deixar para trás. Alguns outros objetos com finalidades mais específicas são doados a diferentes organizações. Um spray de pimenta, por exemplo, iria para uma academia de treinamento de polícia. Quanto aos queijos, frutas exóticas proibidas como o aqui e outros alimentos e água, bem, geralmente são descartados. Alguns itens, especialmente os realmente ruins e perigosos, podem ser simplesmente derretidos ou destruídos. Bolas mágicas não representam perigo, mas devem ser despachadas na bagagem. O problema é o líquido dentro delas. Sim, pode ser menos de 100 ml, mas vamos encarar. É difícil medir a quantidade exata. Pergunte à sua bola se ela será aceita. É provável que você receba uma resposta: não conte com isso. Palmilhas de gel de alívio incomodam um pouco a bordo. O problema é o mesmo, é impossível medir a quantidade exata de líquido. Portanto, nada de palmilhas de gel e nada de velas de gel também. Perfumes e esmaltes também são proibidos. Não se trata apenas de restrições de líquidos a bordo, mas também de regras de etiqueta. Alguns passageiros podem ser simplesmente alérgicos a cheiros. Além disso, eles são inflamáveis. Quanto a removedores de esmalte, opte por uma versão sem acetona, já que a acetona é proibida na bagagem de mão. De qualquer forma, você pode levar um frasco de perfume, desde que não seja muito grande e não use a bordo. Seria uma pena deixar um frasco inteiro na lixeira antes de embarcar. Ainda assim, você pode entrar sorrateiramente no avião com mais de 100 ml do seu creme favorito, alegando que é um medicamento de que você realmente precisa, mas é necessário avisar o aeroporto com antecedência. Um pouco estranho, mas funciona, às vezes.
Caso precise verificar sua temperatura corporal a bordo, certifique-se de que seu termômetro seja eletrônico. Os de mercúrio são estritamente proibidos. Quem vai pegar todas as bolinhas de mercúrio se você o deixar cair acidentalmente? Pinos de boliche são proibidos na bagagem de mão. Parece que a tripulação não quer que ninguém se divirta e jogue boliche no corredor durante um voo longo e chato. Não, é tudo questão de segurança. Eles só pensam que os pinos de boliche podem machucar alguém. Nenhum equipamento esportivo é permitido, seja um florete de esgrima, um bastão ou mesmo dardos. Dardos são afiados e não são permitidos objetos afiados a bordo. Esses itens devem ser despachados na mala, a menos que você queira que eles acabem em um leilão. Se você gosta de coisas feitas à mão e um voo transatlântico daria tempo para tricotar um cachecol ou um par de meias, opte por agulhas de tricô de plástico ou madeira e embrulhe-as com cuidado para não causar danos. As de metal provavelmente serão descartadas e derretidas e não merecem tal destino. Globos de neve, como qualquer outro objeto contendo líquido, não são permitidos na verificação de segurança. Se o seu globo de neve for tão pequeno quanto uma bola de tênis, você pode ter a sorte de permitirem, mas é melhor não arriscar. Água sanitária é definitivamente um objeto estranho para a bagagem de mão, mesmo se você estiver viajando com uma camisa branca. Primeiro, não é permitida a bordo porque é altamente inflamável. Em segundo lugar, uma camisa branca nova não parece ser a melhor escolha para um voo. Ela simplesmente não combina com café e turbulência. Terceiro, o banheiro a bordo é muito pequeno para ser usado para lavar roupas. Se você for um cabeleireiro em viagem de negócios, provavelmente terá que investir um pouco mais ao reservar seu voo. Nenhum descolorante de cabelo é permitido a bordo. Tesouras também não são bem-vindas, a menos que suas lâminas tenham 10 centímetros ou menos. A propósito, tesouras que não podem voar são frequentemente doadas para escolas, o que é uma boa alternativa para o descarte. Más notícias para os cabeleireiros novamente. Devido a um cartucho de gás cheio de butano, pranchas Babyliss sem fio não são permitidas a bordo. Boas notícias? As elétricas são totalmente seguras. Se você é um artista, já deve ter enfrentado problemas com as regras de segurança. Você não ia querer que suas tintas congelassem ou estragassem na seção de bagagem, então certamente gostaria de trazê-las a bordo. A segurança pode aceitar suas tintas a óleo desde que tenham menos de 100 ml, mas não há como você levar a terebintina, pois é extremamente inflamável. Caso você não goste da comida no avião e não tenha pedido uma refeição a bordo com antecedência, pode levar qualquer panela ou frigideira a bordo para preparar você mesmo. Não, você não pode cozinhar e também não pode levar uma panela de ferro fundido. Elas são muito pesadas e é por isso que provavelmente são perigosas. Se um agente da segurança a confiscar, não será doada para uma cozinha local, provavelmente será derretida. Se você quiser tomar alguns smoothies gelados feitos com frutas frescas que são permitidas a bordo, como uma maçã ou uma banana, temos uma má notícia. Liquidificadores são permitidos apenas no caso de as lâminas serem removidas. Então, tecnicamente, não é mais um liquidificador. Ei, é aqui que você precisa do ralador de queijo. Bombinhas de Natal inglesas podem criar uma atmosfera maravilhosa de alegria e felicidade durante as férias de Natal, mas não trazem nada além de bagunça a bordo. Elas fazem um som de estalo ao serem puxadas, o que pode assustar outros passageiros. Elas também não são permitidas em bagagens despachadas, assim como bombinhas e estrelinhas de festa. Saltos altos e solas grossas não são proibidos, mas causam alguns problemas. Se você estiver usando algo assim, pode ser solicitado que o tire para que seja digitalizado. Claro que há algumas capas de plástico para sapatos, mas o chão do aeroporto está infestado de germes. Os vestidos de noiva também são um problema. Alguns vestidos simplesmente não cabem na máquina de raio-x, então pode ser necessário que sejam examinados novamente. Fãs de camping, cuidado! Você provavelmente deseja despachar a bagagem necessária para sua viagem. Por isso, certifique-se de despachar as estacas da barraca também. Porém, se viajar apenas com uma mochila de mão, provavelmente precisará comprar algumas quando chegar ao seu destino. Por serem objetos pontiagudos, as estacas não são permitidas a bordo. É difícil imaginar alguém tendo uma furadeira dentro de sua pequena bagagem de mão, mas de qualquer forma, isso não é permitido. Então, se você é uma pessoa criativa que quer levar uma furadeira para casa como lembrança das férias, porque os ímãs de geladeira já estão manjados, terá que despachá-la. Se você quiser entrar sorrateiramente em um avião com uma geladeira DIY de gelo seco, é quase certo que irá falhar.
Isso é inflamável, então os regulamentos de segurança definitivamente o proíbem a bordo. Você pode levar até 2,5 kg de gelo seco, mas é necessária a permissão da companhia aérea. Qualquer artigo com a lâmina descoberta não é permitido pela segurança. Em vez disso, aparelhos de barbear descartáveis ou cartuchos de lâminas podem ser levados a bordo. Cortadores de caixa e estiletes, com uma minúscula exceção de uma faca de manteiga lisa, devem estar na bagagem despachada. Sabonetes são permitidos a bordo, mas não entre em pânico se um agente da segurança quiser verificar sua bolsa depois de digitalizá-la. Podem parecer um pouco estranhos na tela e enganá-los. O sabonete líquido, em vez disso, segue a regra universal dos líquidos. As regras para baterias podem variar. Baterias de 100 ml sujeitas a derramamento não são permitidas nem na bagagem de mão, nem na despachada. E as baterias de lítio também não podem ser transportadas a bordo, apenas porque, se danificadas, podem causar um incêndio. Sei, você viaja com seu senhor gatinho. E sim, uma ponteira laser é o brinquedo favorito do seu amigo peludo. Você vai ter que se virar sem isso dessa vez, amigo. Ponteiras a laser não são permitidas na bagagem de mão, nem na despachada. Uma bengala pode ser usada como um dispositivo de mobilidade e depois permitida a bordo. Mas, surpreendentemente, a segurança pode proibir esse item às vezes. Avise sua companhia aérea com antecedência. Boa viagem! Há muito tempo que voar se tornou rotina para muitas pessoas. Mesmo os passageiros frequentes às vezes não sabem sobre coisas que nunca devem ser feitas a bordo. Nada de pés descalços, por exemplo. Esse é um dos maiores nãos das viagens aéreas. Mesmo se omitirmos o tópico odores desagradáveis, imagine várias centenas de pessoas tirando os sapatos e as meias de uma só vez. O piso da aeronave é imundo. Viajantes com problemas contagiosos nos pés podem ter andado pelos corredores descalços antes de você. É provável que haja muita sujeira deixada pelos passageiros anteriores. E nem me fale sobre o chão dos banheiros. Se seus pés precisam de liberdade, tire os sapatos, mas pelo menos use meias. Ou leve um par de chinelos. Lembre que o ar pressurizado na cabine de passageiros é tão seco quanto no deserto do Saara, com apenas cerca de 20% de umidade. É por isso que sua pele talvez sinta desconforto após um voo. Mas não faria mais sentido instalar vários umidificadores que pudessem adicionar um pouco de umidade? O problema é que essa carga extra custaria muito dinheiro às companhias aéreas. Além disso, a estrutura do avião é feita principalmente de alumínio e outros metais, e o ar úmido pode causar corrosão. Portanto, não esqueça de levar um hidratante e usá-lo durante a viagem lá em cima. Sempre prenda sua mesinha assim que a aeronave começar a se mover na pista, e nunca a abaixe durante a decolagem e aterrissagem. É uma medida de segurança que garante que todos tenham um caminho livre em caso de evacuação de emergência. Outra coisa, mantenha seu assento na posição vertical durante a partida e o pouso. Em primeiro lugar, um assento reclinado pode retardar seriamente uma evacuação de emergência, pois bloqueará uma pessoa sentada atrás. Sem contar que, quanto mais inclinado você estiver, mais difícil será entrar na posição de apoio durante uma aterrissagem de emergência. Tente evitar cochilar durante ou logo após a partida ou a chegada. Por um lado, não é a melhor coisa para sua saúde. O principal problema é que a pressão do ar dentro da cabine muda muito rapidamente durante essas fases. Isso, por sua vez, afeta a pressão em seus ouvidos. É importante estar alerta durante esse período para relaxar e abrir os ouvidos, por exemplo, bocejando ou engolindo com frequência. Chiclete funciona no meu caso. Claro, se estiver dormindo, não faça isso, pois pode ter danos permanentes. E há uma questão de segurança. A maioria dos acidentes acontece durante a decolagem e pouso. Se estiver dormindo nesses estágios, pode não estar alerta e consciente o suficiente se ocorrer uma emergência. Agora, a próxima recomendação vem da Agência de Proteção Ambiental Americana. Segundo ela, você talvez queira pular bebidas quentes durante uma viagem. A água usada para fazer chá ou café não vem de garrafas, e sim da torneira normal. E os tanques dos aviões costumam ser velhos e cheios de bactérias. Em 2004, houve um estudo que constatou que mais de 12% das amostras de água continham bactérias nocivas. Mas se você ainda decidir tomar uma xícara de bebida quente, nunca se sirva sozinho. Os comissários de bordo são treinados para lidar com essa tarefa em corredores lotados durante o trajeto, e não queimarão acidentalmente você ou outros passageiros. Provavelmente é melhor não pedir Coca-Cola também. A pressão da cabine muito baixa no ar causa muita espuma. Por motivos estéticos, os comissários não querem servir um copo cheio de espuma.
É por essa razão que eles enchem apenas metade, esperam que as bolhas assentem e terminam de despejar. É algo que pode levar séculos. Mantenha a ventilação aberta. Dessa forma, você minimizará a propagação de germes. Os aviões têm filtros de ar de alta qualidade. Eles capturam até 99% de todos os micro-organismos transportados pelo ar. Então, você deve estar seguro lá. Mas certifique-se de limpar a mesa da bandeja. Com 8 vezes mais bactérias do que o botão da descarga, é o lugar mais sujo a bordo. Outra coisa a se evitar é encostar a cabeça na janela se tiver um assento ali. Você nunca sabe quem ocupou seu assento antes, e de qualquer forma, é provável que o vidro esteja coberto de germes. Diga não às sandálias sem encosto e sapatos de salto alto em um voo. Existem razões de segurança sérias para essa aqui. O fato é que esses dois tipos de calçados dificultam muito uma eventual evacuação rápida. Se você usar saltos altos, de qualquer maneira terá que deixá-los para trás caso a tripulação ative os escorregadores de emergência durante uma evacuação. É muito provável que os saltos danifiquem o acessório, então eles serão descartados. Agora pergunte-se, você realmente gostaria de fugir do avião sem nada no pé? Eu vou responder essa: não. Prefira calçados resistentes com uma sola robusta. Neste caso, você não pisará no asfalto quente ou no mato sem proteção. Não coloque objetos pesados nos compartimentos superiores. É capaz que suas coisas sejam jogadas durante uma turbulência severa, e ao cair podem ferir você e outros passageiros. É por isso que, se for difícil levantar algo para a parte de cima, é melhor colocar embaixo do assento ou despachar. Não culpe os pilotos pelo pouso forçado. Quando acontece durante um mau tempo, pode ser intencional. Se a pista estiver coberta de água ou neve, o avião deve tocar o solo com força para quebrar a camada de água e evitar a aquaplanagem. Caso contrário, a água pode fazer o papel de lubrificante e a aeronave não conseguirá frear nem responder a nenhum controle. Implantar um escorregador quando não há emergência é uma péssima ideia. Isso causa atrasos de 1 hora e custam às companhias aéreas milhares de dólares para embalar o equipamento intacto de volta em seu container. Por que alguém faria tal coisa? Aparentemente, há quem ache que isso vai ajudar a sair do avião mais rápido. Bem, é uma estupidez. Não seja uma dessas pessoas, apenas tenha em mente que não é assim que funciona. Não ignore as instruções da tripulação de cabine para abrir as persianas durante a decolagem e o pouso. Dessa forma, os comissários conseguem ver o que está acontecendo lá fora, avaliar a situação e agir rapidamente, organizando a evacuação. Por exemplo, se houver um incêndio de um lado, eles redirecionarão os passageiros para a outra porta. Evite levar desodorantes em spray ou creme de barbear na bagagem de mão. Ambos tendem a explodir durante o voo e, portanto, não são permitidos a bordo. Uma ideia muito melhor é optar por desodorantes em bastão. Você também não deve manter carregadores portáteis em sua bagagem despachada. E se quiser levar um a bordo, a capacidade não deve ultrapassar 20.000 mAh. Além disso, você não deve usá-los durante a viagem, pois podem pegar fogo. Em geral, as baterias de lítio são seguras de usar, mas como são de alta energia, podem incendiar se não forem tratadas com cuidado, mal utilizadas ou se houver falha de fabricação. Elas foram a causa de alguns incêndios a bordo, bem como durante o manuseio em solo. Não se preocupe com os scanners do aeroporto, eles não prejudicam a saúde. Caso contrário, os funcionários não seriam autorizados a ficar perto deles sem roupas especiais. Mesmo ao passar por um scanner de bagagem, o risco é mínimo. E o último, não haja como um tolo a bordo. Comporte-se. Eu sei que sim, e nunca tente pousar um avião sozinho. Não ria, não é brincadeira. Nos filmes costumam nos mostrar que algo acontece com os pilotos e eles não conseguem pousar. E é aí que o personagem principal, uma pessoa muito habilidosa, começa seu jogo. Infelizmente é quase impossível fazer isso na vida real. Mesmo que uma pessoa seja um gênio, goste de simuladores de computador que correspondam 100% ao modelo real de uma aeronave e esteja pronta para seguir todas as instruções do solo, ela provavelmente falhará por um simples aspecto: o estresse. É verdade que houve casos ao longo da história em que amadores pousaram pequenas aeronaves particulares após a incapacitação de um piloto. No entanto, nunca houve um caso de não piloto pousando um avião comercial de passageiros, só em filmes. Todos amam tirar férias, mas resolver o que levar na mala pode ser uma tarefa difícil, especialmente quando você tem peso e espaço limitados de bagagem. Sem falar que provavelmente fará algumas compras durante sua aventura longe de casa. Então, na volta, vai precisar de espaço extra para todos os souvenirs que comprou.
Acumular muito peso ou volume pode acabar custando uma taxa considerável na companhia aérea se você não estiver devidamente preparado. Mas agora pode relaxar. Concentre-se apenas em fazer suas reservas, que nós cuidaremos da sua bagagem com estas dicas úteis de viagem. Sem dúvida, suas roupas vão ocupar a maior parte do espaço, considerando que o padrão da maioria das companhias aéreas permite uma mala para os destinos nacionais e até duas para distâncias maiores. Isso não garante muito espaço se você planeja ser fashionista na sua viagem, especialmente no inverno. No entanto, isso não significa que precisa virar suas roupas íntimas do avesso e repeti-las. O segredo aqui é ser inteligente com a forma como organiza a mala. Em primeiro lugar, pode considerar como está dobrando suas roupas. O método mais eficiente em termos de espaço para colocar seu guarda-roupa e uma mala de viagem é enrolar cada item. Pense em suas roupas como aqueles sacos de dormir que você costumava levar para acampamentos. Eles sempre pareciam muito grossos para aquelas capas compactas, mas, com perseverança, dava para enrolá-lo, apertado o suficiente para caber dentro. Agora não é necessário lutar tanto com suas roupas, mas o mesmo princípio se aplica aqui. Comece dobrando as camisas, calças e qualquer outra coisa que planeje incluir ordenadamente. Semelhante a como você pode encontrá-las na prateleira da loja de roupas. Então, quando as tiverem em uma forma relativamente retangular ou quadrada, enrole-as bem. Agora que tem seus pequenos rolinhos de roupas, comece a colocá-los na sua mala e... Opa! Espaço extra! Agora, aqui está algo que todos nós passamos ao chegar ao nosso destino de férias. Colocamos a mala sobre a cama do hotel e abrimos apenas para encontrar todas as roupas desdobradas e espalhadas como se um tornado tivesse passado ali. A sua bagagem teve uma jornada difícil desde a sua casa até seu destino de férias. Ela foi arrastada pelos terminais do aeroporto, jogada pelos carregadores e balançada para frente e para trás durante uma turbulência. Um simples item de papelaria como um elástico pode ajudar a manter suas roupas arrumadas. Agora que as enrolou, coloque alguns elásticos ao redor delas para evitar a bagunça. Este é um truque especialmente legal se quiser fazer um rolo de um conjunto de roupas. Talvez você tenha um look da cabeça aos pés que mal pode esperar para usar e arrasar na sua temporada de folga. Dobre as peças como antes e, em seguida, coloque os itens do seu conjunto uns sobre os outros. Faça um rolo só e use os elásticos para manter tudo junto. Você pode decidir com antecedência suas roupas do dia a dia antes mesmo de embarcar. No entanto, ainda pode preferir dobrá-las, especialmente camisas e calças sociais mais formais. Para sua sorte, também temos um truque útil para isso. Em vez de fazer isso com cada item individualmente, coloque todos em cima um do outro. Comece com as camisas e blusas, alternando com uma para cima e outra para baixo, mantendo as golas das camisas no centro. Vá fazendo isso até chegar nas calças e itens menores, até que todos estejam bem planos. Tente manter as calças no meio. Por fim, comece a dobrar as peças sobre elas mesmas, com as camisas formando a camada externa, até que tudo termine como um pacote arrumado para presente. Você deve conseguir colocar o pacote diretamente na sua mala. Quer economizar ainda mais espaço? Em vez de colocar suas roupas íntimas e meias em uma seção própria, tente encaixá-las nos espaços e lacunas disponíveis no restante da mala. Se planeja levar um boné, por exemplo, o interior do bojo dele é um ótimo espaço para guardar meias. Isso também se aplica a outros itens pequenos, como carregadores de telefone e gravatas. No entanto, lembre-se de que você também pode estender suas gravatas e cintos sobre as roupas para economizar espaço. E se estiver realmente limitado ao tamanho da bagagem, digamos que tudo o que tem é uma mala de mão para uma viagem de 15 dias. Aqui está outro método. Compre alguns sacos de compressão para guardar suas roupas. Eles irão deixar vários conjuntos de itens do tamanho de uma pequena bolsa para laptop. Dobre as peças que pretende embalar e coloque-as no saco de compressão. Você vai conseguir colocar de 8 a 10 delas de tamanho comum, ou algumas mais volumosas. Depois de encher o saco, sele e esprema o ar através da válvula de pressão integrada unidirecional. A maneira mais fácil de fazer isso é enrolando. Você vai ficar muito bom em enrolar suas roupas agora. Ou usando os joelhos para fazer pressão. Você deve conseguir colocar de 2 a 4 desses sacos de compressão dentro da sua mala de mão padrão, o que é muito útil se quiser economizar dinheiro evitando despachar. E é possível levar ainda mais roupas a bordo se as colocar em uma fronha. O melhor dessa dica é que ela também funciona como um travesseiro confortável para descansar a cabeça durante o voo. Se você tiver um pouco mais de espaço de sobra, outra ótima maneira de manter suas coisas ajeitadas é com organizadores de bagagem. Eles podem não ser tão eficientes em termos de espaço quanto os sacos de compressão, mas muitos viajantes
os preferem para uma mala mais arrumada e bem organizada. Você pode dividi-los por trajes ou tipos de roupas, como um para calças e outro para blusas. É possível comprar esses organizadores de bagagem na maioria das lojas online e de artigos para viagem e camping. Existem também os que são feitos para um ou mais pares de sapatos. Essa é uma ótima maneira de compactar o espaço que eles ocupariam na bagagem e evitar que entrem em contato com as roupas limpas. Ninguém quer que a própria blusa tenha cheiro de chulé, não é? Se você ainda está com dificuldade para levar todos os seus itens dentro da mala, há mais alguns truques que podem ser usados para carregar um pouco de peso extra sem custo adicional. O mais óbvio é usar seu próprio corpo. Isso mesmo, hora de vestir as camadas. Escolha todos os seus itens volumosos e coloque o máximo que puder. Tente vestir alguns shorts por baixo da calça ou várias camadas de roupas de inverno, como suéter, jaqueta e casaco, um por cima do outro. Você pode até suar um pouco, mas em sua maioria os aeroportos e aviões são bem climatizados e você sempre pode tirar algumas camadas depois de embarcar. E ainda terá uma roupa quente se sentir frio lá nas alturas. Se não quiser usar todas essas camadas, na verdade, há outro tipo de sacola que pode levar gratuitamente para dentro do avião. Compre uma de Duty Free de qualquer uma das lojas do aeroporto. Dá até para ficar com ela para usar em uma próxima vez. Guarde todos os seus itens extras nela e a leve para o avião sem custo adicional. Também vale a pena considerar que tipo de mala você está usando. E o mais importante, quanto ela pesa. Muitas pessoas esquecem que o padrão de 7 quilos permitido pela maioria das companhias aéreas inclui o peso real dela. Só a mala em si pode pesar até de 2 a 3 quilos, o que já é grande parte da capacidade permitida. Portanto, ao comprar uma, leve em consideração o peso dela. Escolher uma mais leve lhe dará mais espaço para os itens que deseja levar. Aproveite algumas dessas dicas úteis e você estará bem, sem falta de lugar na bagagem e com dinheiro extra para gastar nas suas férias. Boa viagem! Você está viajando de trem e ouve as rodas batendo contra os trilhos. Mas de repente o trem sobe e ganha altitude. Nenhum dos passageiros grita em pânico, pois isso é algo normal agora. Bem, talvez ainda não, mas pode se tornar nossa realidade em breve. A empresa ACA Technologies está desenvolvendo um projeto assim. O objetivo é reduzir o tempo de viagem e torná-la mais confortável. Para viajar hoje, você precisa chegar ao aeroporto, passar algumas horas lá para o check-in e a inspeção de segurança. E só depois disso pode embarcar. Quando o avião pousa, tem todos os procedimentos padrão novamente e se desloca para a região central. Só então sua viagem acabou. Isso significa que usa pelo menos 3 tipos diferentes de transporte. Mas com o sistema Link and Fly da ACA Technologies, você pode chegar ao seu destino sem precisar de nenhum transfer. Trata-se de um trem do tamanho de um Airbus A320. Ele tem um comprimento de 4 ônibus escolares e pode acomodar cerca de 160 passageiros. Por ser um trem, é capaz de circular pelos trilhos do metrô direto para o centro da cidade. Portanto, ao iniciar uma viagem, você só precisa chegar à estação de metrô mais próxima. Assim que estiver no trem, ele o levará ao aeroporto mais próximo. E aqui começa a parte divertida. O veículo faz uma parada rápida para prender as asas e os motores a jato. Então, agora seu trem tem uma envergadura tão larga quanto a de um campo de futebol. Os motores dão a partida, ele acelera e decola. Depois de pousar, as asas são destacadas novamente. E você está a caminho do centro, o seu destino. Sem transfers. Sem ter que esperar por um táxi. E novamente, pode descer em qualquer estação de metrô. Os aviões Transformers, que podem circular pela cidade, são um futuro distante. Por enquanto, a empresa está desenvolvendo uma solução mais simples para reduzir a sobrecarga dos aeroportos. Em vez de um avião estacionando ao lado do portão, os passageiros embarcarão na fuselagem da aeronave, dentro do prédio do aeroporto. Ela irá então para a pista e as asas com os motores, bem como a cabine do piloto com os pilotos, serão fixadas. Pronto, a aeronave está pronta para decolar. Esse sistema fará com que o embarque e a decolagem sejam 30 minutos mais rápido do que antes. A empresa planeja fazer diferentes tipos de fuselagem removíveis. Para voos de curta duração, elas terão capacidade para cerca de 160 pessoas. Haverá cabines de 2 andares para viagens de percurso mais longo. As VIPs podem ser personalizadas como um jato particular. E se todos os assentos forem removidos, a cabine cargueira pode ser usada. O Link and Fly possui um sistema de segurança especial caso a cabine se separe das asas durante o voo. 3 paraquedas na frente e 3 na parte de trás dela serão disparados automaticamente. Existem também foguetes de frenagem que podem ajudar a reduzir rapidamente a velocidade. Dessa forma, a fuselagem descerá lentamente e com segurança. Poucos segundos antes de tocar o solo, serão lançados airbags fixados na parte inferior da fuselagem para o pouso ser o mais suave possível.
Outra opção para viajar mais rápido é o Airbus Pop-Up. Trata-se de uma espécie de táxi que pode viajar tanto por via terrestre quanto aérea. No futuro, você pode simplesmente pedir um táxi do seu tablet, telefone ou até mesmo óculos inteligentes e esperar a chegada do veículo. O carro em si consiste em um compartimento de passageiros com metade do tamanho de um sedã moderno. Ele tem capacidade para 2 pessoas e possui design e interface futuristas. A segunda parte é o módulo de aterramento, ou seja, o chassi e as rodas para dirigir em vias convencionais. Você entra na cápsula e depois disso, a inteligência artificial faz todo o trabalho em seu lugar. Ela dirige em segurança e o leva ao seu destino. Quando você sai da cabine, a cápsula com o módulo de solo é enviada para uma das estações de carregamento mais próximas. Por conveniência, elas estarão localizadas por toda a cidade, então não será preciso esperar muito por um táxi. Mas, se o seu destino é distante, um passeio mais interessante o aguarda. Como no primeiro caso, é só entrar em uma cápsula sobre rodas, que o levará ao local de decolagem mais próximo. Lá, ela é conectada ao módulo aéreo. Essa coisa, que parece um drone gigante, engancha na cápsula do passageiro e voa, segurando-a do módulo do solo. Agora, ela é um táxi voador. Você pode apreciar a beleza da cidade de cima. Então, pousa em uma plataforma especial. A cápsula se reconecta ao módulo de solo e você segue para o seu destino, enquanto o módulo de ar carrega para a próxima viagem. Os foguetes podem ser outra revolução nas viagens de longa distância. Por enquanto, os usamos apenas para voar para o espaço, mas no futuro, eles podem substituir completamente os aviões. Digamos que você esteja indo de Nova York a Xangai, que fica do outro lado do planeta. A plataforma de lançamento pode ser na água, em algum lugar em Lower Bay. Você embarca em uma balsa que o levará até o foguete. Ao chegar lá, se senta com os outros passageiros. Contagem regressiva. Fogo! O foguete decola e atinge espaço. Agora ele está indo a cerca de 27 mil km por hora. Quando em órbita, o veículo lançador se desencaixa do foguete de passageiros e volta para a estação de pouso. Lá, será reabastecido e preparado para o próximo lançamento. Nesse momento, o de passageiros usará seu próprio motor para voar ao redor da Terra. Ele reentra na atmosfera e pousa em uma plataforma na água perto de Xangai. Esse voo dura apenas 39 minutos em comparação com as 15 horas necessárias para um avião convencional. Mas há uma desvantagem nisso. Um foguete faz muito mais barulho. Então as plataformas de pouso precisam ficar longe das cidades. Isso aumentará o tempo de viagem. O outro problema é a força G. Em pé no solo, você sente 1G. Ao decolar em um avião normal, essa força é de 1G/2. Mas quando viaja de foguete, ela será 2 vezes maior. E se atingir 5G, você irá desmaiar. De volta ao solo. Em 2010, o número de carros no mundo ultrapassou 1 bilhão. E em 2030, esse número deve dobrar. Portanto, precisamos lutar com os constantes engarrafamentos. O ônibus elevado pode ser uma ótima solução para isso. Essa coisa não se parece realmente com um ônibus. Tem 2 faixas de largura e pode equivaler a vários carros. Esse veículo terá capacidade para transportar até 1.200 passageiros e rodará em vias normais. Será preciso equipá-las ao longo do caminho dele com trilhos em ambos os lados. O veículo elevado se moverá a cerca de 2 metros acima do solo. Isso é comparável a andar no segundo andar de um ônibus de 2 andares de Londres. E ele não vai interferir no tráfego. Carros comuns ainda poderão dirigir nas vias. O ônibus elevado será totalmente elétrico e acionado por piloto automático. O teto terá uma grande área inteiramente coberta por painéis solares. Em dias nublados, o veículo será alimentado diretamente pelos trilhos. O embarque de passageiros ocorrerá em estações especiais localizadas acima do solo. Para emergências, haverá uma rampa inflável bem no meio. Dessa forma, os passageiros poderão desembarcar em segurança. Alguns conceitos do veículo sugerem até que os suportes com as rodas devem ser capazes de subir, por exemplo, para contornar um obstáculo, como um carro quebrado. Nesse caso, ele levantará um suporte de roda, avançará e baixará as rodas de volta aos trilhos. Em seguida, fará o mesmo com o suporte traseiro. Dessa forma, conseguirá circular pela cidade a cerca de 60 km por hora. É mais rápido do que dirigir em um engarrafamento. Outra opção para evitar o tráfego são os túneis. Seria possível viajar por eles em seu próprio carro. Um sistema hipotético em grandes cidades teria vários pontos de entrada. Você dirige seu veículo até uma plataforma especial, que então seria baixada. Seria possível acelerar no túnel a 200 km por hora, tornando possível chegar ao outro extremo da cidade em apenas alguns minutos. A plataforma levantaria seu automóvel de volta à superfície e você continuaria dirigindo até seu destino final.
Os túneis também podem ser o futuro das viagens entre cidades. Primeiro seria necessário chegar a algum tipo de estação de trem para embarcar em uma cápsula de passageiros. Cada uma comportaria de 4 a 6 passageiros. Em seguida, ela seguiria o túnel, se encaixaria em um agrupamento de cápsulas e se conectaria com a transportadora. Bombas especiais sugariam o ar para fora do túnel e a cápsula transportadora se moveria em um vácuo quase completo. Teoricamente, esse trem seria capaz de atingir velocidades superiores à dos aviões comerciais e ainda mais rápidas do que a velocidade do som. Portanto, daria para ir de Nova York a Los Angeles em apenas 3 horas e meia, em comparação às 6 horas em um avião convencional. Depois de chegar ao destino, a cápsula transportadora se abriria e as dos passageiros chegariam à estação. No futuro, esse sistema permitiria rodar até mesmo em vias convencionais. Então seria necessário apenas pedir uma cápsula de passageiro para sua casa, como um táxi. Dessa forma, daria para cruzar o Brasil de ponta a ponta sem precisar de nenhum transfer. Os pilotos não podem comer refeições iguais quando estão trabalhando. Imagine que você está em um voo transoceânico. O avião está sobrevoando o Oceano Pacífico. Os comissários de bordo entregam os pratos do jantar. Todos estão apreciando a massa. O molho tem um gosto meio engraçado. Provavelmente está tudo bem. Afinal, você está comendo uma refeição de avião. Ela não vai ter o gosto de um prato de restaurante 5 estrelas. O tempo passa. Ah não, você estava certo. Tinha mesmo algo errado com a comida. Mas se todos os passageiros tiverem o mesmo problema, os pilotos também terão. Para evitar que ambos fiquem fora de serviço, os pilotos são aconselhados a não comer a mesma refeição ao mesmo tempo. Nesse cenário, se um piloto se sentir mal, o outro pode substituí-lo. Quero dizer, esta não é uma regra declarada imposta pela Administração Federal de Aviação, mas a maioria das companhias aéreas fazem suas próprias regras sobre este assunto. Os comissários de bordo têm acesso a equipamentos ocultos, como desfibrilador, tanque de oxigênio, extintor de incêndio e fita adesiva. Mas provavelmente o equipamento mais interessante que eles possuem são algemas. Esses objetos existem para proteger os passageiros de outros, e às vezes deles mesmos. Acontece que os comissários de bordo têm tudo o que precisam para desarmar um encrenqueiro. Óculos de sol de aviador ficam legais nos pilotos dos filmes, mas na vida real eles não usam óculos polarizados. Em primeiro lugar, eles têm um efeito de redução de brilho, o que pode causar alguns problemas na cabine. Um piloto tem que ler os instrumentos, mas as coisas na cabine de pilotagem, como monitores LCD, emitem luz polarizada. Portanto, um piloto com óculos polarizados descolados não consegue ler os visores com 100% de eficiência. Os pilotos não devem usar esses óculos simplesmente por questões de segurança. Imagine o brilho do reflexo vindo do para-brisa de outro avião e o piloto não ver por causa dos óculos de sol polarizados. Já notou um buraco na cauda de um avião? Bem, a maioria dos aviões comerciais tem. Da próxima vez que você entrar em um avião, olhe mais de perto. O buraco tem um nome chique, Unidade Auxiliar de Energia, ou UAE. Parece um buraco por fora, mas na verdade é um motor de turbina escondido. Na maioria das vezes, a UAE permanecerá desligada durante todo o voo. Ela começará a funcionar quando o avião pousar, fornecendo energia para as luzes da cabine, ar-condicionado e componentes eletrônicos do cockpit. No entanto, não subestime o poder da UAE. Ela também pode fornecer a energia necessária para dar partida nos motores principais. Você assistiu a um vídeo do Incrível e aprendeu o que é UAE. É um quebra-gelo perfeito. Infelizmente, você não está de bom humor. Só quer pegar o avião, pousar e começar suas férias. Mais uma vez, há apenas uma porta para embarcar. Você está no final da fila. Por que os aviões geralmente não têm várias portas? Segundo os especialistas, o maior problema é que a ponte ocupa muito espaço. Quando se embarca em uma aeronave pela frente e por trás, ela ocupa 2 vagas. Isso não é o ideal para os administradores. Os terminais recém-reformados ou construídos tendem a ter embarque duplo em comparação com os terminais mais antigos. Mudando o cenário, vamos passar para um navio de cruzeiro. Existem passagens escondidas e portas secretas em navios. Estes segredos vêm de alguém que entende do assunto. Os funcionários do navio trabalham principalmente em sua área designada. Como um trabalhador se desloca de um lugar a outro sem usar as escadas e portas usadas pelos passageiros?
Há uma rede de corredores e escadas ao redor do navio, usados apenas pela tripulação. Falo sério quando digo portas secretas. Elas se misturam com as paredes, então passam despercebidas por aqueles que não sabem onde elas ficam. Talvez você possa tropeçar em uma por acidente. Aqui está uma pista. Preste atenção nas paredes perto das escadas dos hóspedes. Tente pensar nesses gigantescos navios de cruzeiro como metais flutuantes. Isso me leva a um fato divertido. As paredes da cabine do navio de cruzeiro são magnéticas. Imagine que você está viajando para vários países a bordo de um navio de cruzeiro. Uma viagem de 1 mês. Você coleta ímãs com o tema de cada destino e decora sua cabine. Os verdadeiros fãs de cruzeiros conhecem essa mágica magnética, então já levam alguns ganchos magnéticos em sua bagagem. Dica legal: use os ganchos magnéticos para ter mais lugar para suas coisas em sua cabine. Pendure roupas e acessórios, cartões postais ou chapéus. Por falar em navios, por que alguns têm pequenos buracos jogando água constantemente? Para manter o porão livre de água. Com o tempo, a água se acumula dentro do porão e uma bomba remove a água automaticamente dali. Os navios não têm faróis. Usar faróis pode evitar acidentes. Se eles são usados em carros, por que não em navios? Os faróis são uma fonte de luz, e a luz que sai deles é refletida na fonte de luz em algum momento. Com carros, por exemplo, os faróis funcionam porque a área que você deseja iluminar é estreita, e você pode agir facilmente se vir um obstáculo na estrada. Para os navios, isso é super difícil. A fonte de luz deve ser forte o suficiente para iluminar a área que o capitão deseja ver. Grandes navios cargueiros, por exemplo, precisam de mais de 1,5 km para parar ou agir. Além disso, imagine o quão brilhante deve ser a luz do navio para iluminar toda essa área à frente. A visibilidade deles é graças a diferentes tipos de luzes chamadas luzes de navegação. Elas são pequenas, mas práticas, e iluminam de maneira padronizada para que os navios possam se ver. O interessante é que eles não apenas notam um ao outro no escuro, como também entendem os movimentos e direções um do outro. Aqui está um exemplo. Imagine um navio com 2 luzes de navegação. A da frente é mais baixa, próxima ao piso do navio. A outra, nas costas, é alta. Isso significa que a embarcação vai para a direita. Ele pode passar com segurança pelos outros navios sem atingi-los. Os trens não têm cintos de segurança. Isso é um pouco estranho. Sempre que tem um acidente relacionado a trens, surge esse assunto. Praticamente em nenhum lugar do mundo são usados cintos de segurança em trens. Vários estudos têm sido feitos sobre esta questão. Alguns deles criaram simulações de acidentes e os resultados foram surpreendentes. O uso do cinto de segurança em um trem pode aumentar o número de lesões. Nos carros, os cintos são altamente eficazes na proteção do passageiro e são usados o tempo todo. A lógica por trás do cinto de segurança é proteger a pessoa quando uma colisão causa uma desaceleração rápida. Mas os trens carregam tanto impulso que não param rapidamente. Em um avião, os passageiros usam cinto de segurança na decolagem, durante o pouso e se ocorrer turbulência. Não existem tais coisas para trens. Entrar e sair de uma estação não é um risco alto. Especialistas acreditam que focar e fazer investimentos são outras formas de melhorar a segurança ferroviária. Agora você está viajando de trem. Você olha para fora da janela, há pequenas pedras ao longo dos trilhos para te acompanhar na viagem. Essas pedras são formalmente conhecidas como lastro ferroviário. Elas têm uma função muito importante, fornecendo suporte e manutenção aos trilhos. No entanto, elas não estão ali por mera coincidência. Agora olhe para as pedras mais de perto. Você pode notar que não há uma única pedra cortada regularmente nos trilhos. Isso porque elas não são pedras uniformes despejadas aleatoriamente nos trilhos. Cada rocha tem bordas afiadas e abruptas. As bordas afiadas se prendem umas às outras, protegendo a ferrovia de fortes concussões. Elas facilitam a drenagem da água da chuva forte e impedem de crescer grama e outras ervas daninhas. Agora imagine substituí-las por pedrinhas redondas. Elas vão sair rolando. Por fim, o lastro se espalhará e os trilhos irão se desfazer. E esta é a última coisa que você deseja, especialmente se for um passageiro naquele trem. Aquele pequeno gancho amarelo que você pode ver na janela do avião, se estiver sentado ao lado da asa, está lá para ajudá-lo em caso de pouso de emergência. Escorregadores infláveis só podem ser usados a partir das portas de saída de emergência na frente e na cauda do avião. No meio, os passageiros teriam que caminhar na asa e chegar ao chão de lá, mas pular da asa do avião não é seguro porque é muito alto.
Aqui é que entram em ação esses pequenos ganchos amarelos. Os comissários de bordo amarram cordas nas portas e através dos ganchos, para os passageiros se segurarem. Dessa forma, todos podem chegar ao solo com segurança e sem ferimentos. Tente evitar se aconchegar sob cobertores de avião. Algumas companhias aéreas só os lavam cerca de uma vez por mês. É melhor usar seu próprio cobertor de viagem, um cachecol ou uma jaqueta. Lembre-se sempre de usar seus sapatos enquanto caminha pelo avião. Esse tapete no chão não pode e não será limpo com perfeição entre os voos. É muito tempo e esforço para uma tripulação de cabine. O lugar mais sujo de um avião não é o banheiro, é a sua mesinha. Tem 8 vezes mais bactérias do que o botão de descarga do vaso sanitário a bordo. Em caso de emergência, as máscaras de oxigênio só têm fluxo de ar suficiente para durar cerca de 15 minutos. Felizmente, é a quantidade de tempo que um avião precisa para encontrar um local de pouso adequado, ou pelo menos descer até uma altitude em que as pessoas não precisarão mais de máscaras de oxigênio. Você pode se perguntar por que é solicitado a levantar o encosto do assento e fechar a mesinha antes da decolagem e pouso, mas é para a sua própria segurança. Um assento reclinado é confortável para você, mas dificulta para o passageiro atrás de você sair do assento, o que é crucial em caso de emergência. A mesinha aberta também, só que desta vez é você quem não será capaz de se levantar rápido o suficiente se algo acontecer. Além disso, a mesinha impede que você assuma a posição segura em caso de pouso de emergência. Essa posição exige que você se curve no assento, coloque a cabeça entre os joelhos e cubra a parte de trás da cabeça com as mãos. Imagine fazer isso enquanto sua mesinha está aberta. Se você olhar ao redor da cabine, notará pequenos triângulos pretos ou vermelhos ao redor da parte central do avião. Esses adesivos permitem que os comissários de bordo saibam onde as asas do avião estão localizadas para que possam olhar imediatamente pela janela certa para ver se há algo errado lá fora. Você não deve abaixar as persianas enquanto decola, está em táxi ou pousa, por 2 motivos. Primeiro, os comissários de bordo devem sempre ser capazes de monitorar a situação do lado de fora, e persianas abertas os ajudam com isso, obviamente. Em segundo lugar, se algo estiver errado a bordo do avião enquanto ele estiver no chão, por exemplo um incêndio, as equipes de terra não poderão vê-lo e avaliar a situação antes de entrar, a menos que as janelas estejam abertas. Aquele pequeno buraco que você pode ver na parte inferior de qualquer janela de avião não está ali para deixar você assustado. Na verdade, ajuda a manter a pressão de dentro e de fora da janela em equilíbrio. O buraco em si é feito apenas na segunda camada de vidro, e há 3 deles no total, o que também ajuda na segurança. Mesmo que o vidro externo quebre, ainda haverá outros 2 para mantê-lo seguro. Você pode ver comissários de bordo tocando os compartimentos suspensos enquanto caminham ao longo do corredor, mas não é exatamente isso que eles fazem. Logo abaixo dos compartimentos, geralmente há um corrimão que percorre toda a cabine. Você também pode usar esse truque para ficar mais firme quando caminha no corredor. Os pilotos escurecem as luzes da cabine durante a noite, não para você ficar confortável e sonolento. Nossos olhos têm dificuldade em se ajustar à escuridão assim que as luzes são desligadas. Em caso de emergência, cada segundo importa. Assim, as luzes ficam esmaecidas para permitir que você se acostume com a escuridão rapidamente, caso algo aconteça e você tenha que agir. Preste atenção ao piso do corredor também. Se houver um pouso de emergência à noite, haverá 2 tiras luminescentes ao longo do corredor, mostrando o caminho para a saída. Siga-as para sair com segurança do avião. Os comissários de bordo também sugerem contar os assentos entre você e a saída de emergência quando estiver sentado. Isso ajudará caso não haja outras orientações disponíveis. Se um raio atingir o avião, os passageiros não sentirão. Toda a aeronave é coberta com revestimento de alumínio que conduz corrente elétrica e não a deixa entrar. Essa proteção é testada usando um simulador de raios. As janelas do avião são redondas porque a pressão do ar é distribuída uniformemente dessa maneira. Se fossem quadradas, fortes correntes de ar se acumulariam nos cantos das janelas, despressurizando a cabine, e isso é ruim. Não pense que você se torna intocável se for ao banheiro do avião. A porta do banheiro pode ser aberta do lado de fora. Geralmente há uma pequena trava na parte superior da porta que permite que a tripulação da cabine o tire de lá. É útil para quando se desconfia que alguém está fazendo alguma coisa ilegal no banheiro e para ajudar aqueles que não se sentem bem e, por exemplo, desmaiaram lá dentro. Sim, vamos evitar isso. As asas do avião piscam luzes vermelhas e verdes à noite para mostrar a direção em que o avião está indo. A luz verde está sempre na asa direita e a vermelha está na esquerda. Os pneus de aviões são projetados para suportar 4 a 5 vezes mais pressão do que realmente experimentam ao pousar. É mais provável que a roda quebre do que o pneu.
Os pilotos sempre têm refeições diferentes. Isso é necessário para reduzir o risco de intoxicação alimentar. O voo ainda pode correr bem se um dos pilotos estiver mal devido a uma comida contaminada, mas vai ser difícil se os dois pilotos não estiverem em condições. Evite que ambos comam peixe. Algumas companhias aéreas não permitem que os pilotos tenham barba. Os pelos faciais podem impedir o encaixe seguro da máscara de oxigênio, e os pilotos devem sempre permanecer conscientes. Os assentos são azuis na maioria das aeronaves porque essa cor acalma as pessoas. Também é fácil manter limpo. O barulho estrondoso que você ouve após embarcar no avião é bagagem sendo carregada na aeronave. O compartimento fica bem abaixo da cabine, então às vezes pode soar bem alto. Na maioria dos voos com mais de 7 ou 8 horas, os pilotos têm acesso a um assento de descanso especialmente projetado dentro ou perto do cockpit. Os comissários de bordo geralmente têm uma seção da cabine reservada para eles, e às vezes é separada das áreas de passageiros. Algumas aeronaves maiores até têm quartos privados para a tripulação acima ou abaixo da cabine principal. As asas da maioria das aeronaves de passageiros estão localizadas na parte inferior do avião. É chamado de asa baixa. Primeiramente, se você instalar o motor sob as asas baixas, ele estará mais perto do chão e mais fácil de reparar. Em segundo lugar, as asas assumirão parte do choque em caso de um pouso forçado. E se o avião cair na água, as asas se tornarão um travesseiro que salva vidas. Por sinal, um avião pode ficar flutuando de 10 minutos a 60 horas. Tudo depende do modelo do avião, das condições climáticas e das habilidades do piloto. A maioria dos aviões é branco porque essa cor reflete melhor os raios solares e o corpo da aeronave não esquenta tanto. Além disso, é mais fácil de se ver danos no branco, e tinta branca é simplesmente mais barata. Cintos de ombro parecem mais seguros do que apenas um cinto de cintura, mas não no caso de aviões. Quando o avião entra em turbulência, ele é jogado um pouco no ar. O cinto simplesmente o manterá no lugar em caso de agitação mais severa. Cintos de ombro exigiriam mais espaço entre os assentos, e isso não se justifica em um avião. Em um carro, o impacto geralmente é muito mais forte, então você precisa do cinto de ombro para não sair voando pelo para-brisa. Os assentos dos comissários de bordo têm cintos de ombro, mas isso porque são muito menos confortáveis do que os dos passageiros. Eles são mais estreitos e posicionados de frente para os passageiros. Os comissários de bordo precisam de proteção extra simplesmente para não cair de seus assentos se o avião tremer forte demais. Além disso, eles têm que ajudar a direcionar as pessoas durante uma possível evacuação, e para isso precisam estar em ótima forma. Talvez você tenha notado que entra sempre no avião pelo lado esquerdo. Em primeiro lugar, o capitão geralmente se senta desse lado. Dessa forma, é mais fácil para o capitão alinhar o avião com a ponte no terminal. Além disso, a aeronave é alimentada e carregada com a bagagem do lado direito. Se os passageiros entrarem pela esquerda, a tripulação pode fazer seu trabalho sem que seja perturbada.